Fala pessoal! Bom, nessa aula, terceira aula nossa do AutoCAD, a gente vai continuar vendo os comandos que vão fazer parte da nossa modelagem. Então eu vou separar a aula novamente de duas maneiras. Vou fazer a primeira aula com os comandos, a explicação e algumas aplicações, e depois a gente vai ter uma aula com algumas demonstrações que vão utilizar tanto os comandos da primeira aula quanto dessa terceira aula. Então vamos lá. A gente vai começar pelo comando subtract. O que o comando subtract faz? Ele vai subtrair um objeto do outro. Então isso a gente vai utilizar muito, às vezes, quando a gente já está com a modelagem pronta e aí de repente resolve mudar uma janela de lugar, mudar uma porta de lugar, e a gente, para não ter que modelar toda a parte da parede de novo, a gente pode utilizar o comando subtract para fazer o vão, né, sem ter que modelar tudo de novo. Então a sequência do comando seria o SU, Enter, selecionar o primeiro objeto, que vai ser o objeto que vai receber o corte. Então, no caso, se a gente for fazer um vão numa parede, o objeto seria a parede. Aí a gente vai dar o Enter e selecionar o objeto que vai fazer o corte, que no caso seria a box ou alguma coisa assim. E dar o Enter de novo. Então vamos ver como que vai funcionar esse comando. Vamos imaginar então que a gente... Vou fazer um objeto qualquer, tá? Só para a gente ver o comando. E aí vou fazer um outro aqui. Certo. Vou imaginar então que a gente tivesse esses dois objetos aqui, que está um dentro do outro. E eu quisesse fazer esse corte, né, esse buraco aqui nessa box. Então o comando seria SU, Enter, selecionar o objeto, o primeiro, que seria o objeto que vai receber o corte. Então é essa minha box maior. Vou selecionar ela, Enter, e vou selecionar o objeto que vai fazer o corte, que é essa box minha menor. Seleciono ela, Enter. Então aí ela fez o corte no meu objeto. Em uma parede, por exemplo, vamos supor, eu vou demonstrar as duas maneiras que a gente viu até agora. Então vamos supor que eu tivesse um cômodo, vai, de 4x4, a parede aqui de 15, e aí eu tivesse uma janela centralizada aqui. E uma porta nesse lado aqui. Então, supor que isso daqui fosse o nosso ambiente. Vou fazer das duas maneiras, tá? A maneira que a gente viu na aula passada e usando o subtract. Com o subtract eu vou deixar ele fechado ainda. Bom, a primeira maneira que a gente viu, que foi a da aula passada, a gente utiliza o press pull. Vamos imaginar que tenha 3, tá, de altura. 3 aqui. E aí a gente faria o retângulo, onde está a porta. Então, menos 0,8. Menos 0,8. E vou deixar o peitoril com 1. Então essa foi a maneira que a gente viu na aula passada. A gente faz as paredes e depois faz o vão dessa maneira. Se a gente for usar com o comando subtract, o que a gente faria? A gente faria o press pull de 3. Posso fazer aqui também, aqui e aqui. E deixo fechado o meu ambiente. Aí eu vou ter que fazer um retângulo onde for a minha janela. Geralmente é melhor deixar ele um pouco maior do que a parede, tá? Pode ser que dê um erro de às vezes uma face ele não cortar.
Assim como pode também dar certo, né, e alguma vez dar errado. Então eu costumo sempre deixar ele um pouco maior do que a parede que eu vou cortar. Aí a altura dele, no caso, é 1,20. E como o peitoril é 1, eu vou subir essa box 1 para cima. A porta, ó, a gente vai fazer ela com a altura final 2,20. Então, o nosso desenho fica dessa maneira. E aí eu vou utilizar o Subtract, SU, Enter, seleciono a parede que vai receber o corte, Enter, e seleciono a minha box aqui, Enter. Mesma coisa na porta, seleciono a parte da parede que vai receber o corte, Enter, e seleciono a minha box, Enter. Então essas seriam as duas maneiras. Eu, particularmente, utilizo essa primeira. Eu não uso o Subtract. Eu usaria como? Vamos supor que, de repente, resolveu colocar uma outra janela nessa parede. Aí sim eu usaria o Subtract. Vamos virar aqui o desenho. Vamos supor que resolveu colocar uma janela nessa parede. Aí eu pego e desenho o local, né, no caso onde estaria a minha janela, para eu ter esse espaço. Faria aqui o meu retângulo, aumentaria o tamanho dele, colocaria a altura da janela, vou manter a mesma, posicionaria ela, né, com o Move aqui no eixo Z, e usaria o Subtract. Então, eu utilizo o Subtract dessa maneira. Se eu tiver feito já a modelagem e tiver alguma mudança de janela, ou porta, ou algum vão, alguma coisa, aí eu utilizo o Subtract. Caso contrário, eu desenho normal, com o retângulo, extrude, daquela primeira maneira que eu passei para vocês. Então esse é o comando Subtract. Quando eu for demonstrar a modelagem mais completa, com mais coisas, aí a gente vai ver algumas opções que a gente pode utilizar ele, que na minha opinião vai cair bem, ok? Nosso próximo comando é o inverso do Subtract. É o comando Union. O que ele vai fazer? Ele vai unir os objetos. Então, une, Enter, seleciona os objetos, Enter. Particularmente em paredes, eu não utilizo o Union. Não vai fazer diferença alguma lá no 3D Max essa quebra, né? Esse corte que fica por fazer separado. Ele vai ler a partir do layer, que eu vou explicar depois. Então não vai fazer diferença. Na hora que eu renderizar a imagem lá, ela vai estar lisinha, sem essas linhas aqui aparentes, tá? Por que eu não costumo unir paredes? Porque às vezes pode acontecer do cliente querer mudar a cor de uma parede, por exemplo, alguma coisa assim. Ou no caso aqui, por exemplo, essa parte aqui, onde está a minha janela, de repente ele resolve que aqui ele quer colocar uma outra cor. Se eu tiver com o objeto unido, lá no 3D Max eu não vou ter essa separação aqui para poder selecionar esses polígonos para modificar a cor. O que vai acontecer? Ele vai selecionar o polígono, ele vai selecionar essa parede, essa face toda. Aí eu teria que pegar e cortar isso daqui lá no Max para poder ter essa opção de selecionar só isso daqui. Então, na parte de paredes, eu não costumo unir. Às vezes, alguma coisa no piso que faz algum separado, né? Até pela facilidade, às vezes tem que fazer separado. Aí eu até costumo unir essa parte de piso, esse tipo de coisa, mas paredes eu não costumo unir. O que o Union vai fazer? Então, no caso aqui, ó, se eu tiver um aqui e um aqui. Aí eu uso o Extrude aqui de alturas diferentes, só para não ficar tudo igual. Esse e esse. Vamos colocar esse aqui para dentro. Ó. Então, o que acontece? Eu tenho 3 objetos separados e um deles está dentro do outro. Se eu usar o comando Union, ó, Uni, Enter, seleciono
os objetos que eu quero unir e dou Enter. O que acontece? Ó, virou um objeto só, e aquela parte desse meu objeto que estava entrando dentro do outro, ela some, tá? E vira tudo um objeto só. Então tem muitas coisas que é legal unir para facilitar, às vezes movimentar, esse tipo de coisa. O Union só funciona com objetos 3D, tá? Se tentar utilizar o Union inline, em alguma coisa que não está estrudado, assim, alguma coisa, ele não vai funcionar. Aí a gente tem aquela opção do Pedit, que é para transformar tudo numa polyline só. Então, na prática, o que seria o Union? Ó? Eu posso unir todas as minhas paredes, né? Fazer uma janela e selecionar todos aqui. O que acontece? Aqui no AutoCAD, se a gente trabalhasse com a renderização no CAD, beleza, a gente sempre uniria depois de colocado, porque aí a gente fica com a superfície lisa, né? Fica mais interessante, ó, mostrar o nosso objeto assim, nosso desenho, do que ele assim, com os cortes de porta e janela. Mas como a intenção não é utilizar a renderização no CAD, então eu acredito que seja melhor não unir paredes para a gente poder ter um aproveitamento melhor depois do Max. No caso do inverso do Subtract, o que acontece? Se eu tivesse que fechar, por exemplo, esse vão dessa parede aqui, uma opção que eu tenho é fazer o meu retângulo aqui, dar a altura dele como se eu estivesse fechando, né, o meu vão e unir essa parte das paredes. Então eu fecho o meu vão e uno de novo a minha parede para ela ficar inteira. Então, Subtract eu faço os vãos, os buracos, né, em objetos, e o Union eu uno os nossos objetos em um só. Seguindo, ó, comando Loft. O comando Loft ele vai criar um sólido a partir de 2 ou mais objetos. Então, é uma das partes já que começa com a modelagem um pouco mais complicada, vamos dizer, e que é melhor a gente fazer isso no Max, porque a gente tem uma visualização, um controle melhor dos objetos em 3D. Né? No CAD, o ideal seria mesmo desenhar a parte de parede, de piso, alguns detalhes, e quando entra em coisas um pouco mais complicadas, a gente fazer mesmo no Max para poder ter um controle melhor disso daí. Então, o que seria o Loft? Vamos imaginar uma mesa que ela comece. Então, para isso, a gente tem que ter uma referência, tá? Tem que ter uma referência mesmo no caso. Vamos supor que ela tenha uma base. E aí, essa base eu vou dar um extrude aqui, por exemplo, de 0.05. Depois dessa base, eu vou ter uma parte um pouco menor. E aí eu vou posicionando. Quando eu der o Loft, esse comando ele vai juntar todos e fazer um objeto só. Quando eu terminar aqui, vai ficar mais fácil para entender. Aí tem outra parte dessa. E aí outra dessa. Então isso daqui seria o formato da minha mesa, no caso, né? Então como que eu faria? Deixa eu fazer outro aqui. O comando Loft, ó. Então eu teria Loft, ele não tem abreviação, tá? Então eu teria que digitar o nome do comando mesmo. Loft, Enter. Aí eu vou selecionar todos os objetos que vão fazer parte do meu modelo 3D e vou dar Enter 2 vezes. Então, ó, Loft, seleciono todos os meus objetos, ó. Observe que quando eu seleciono, ele já automaticamente vai unindo aqui os meus objetos, ó. Enter, Enter. Então é isso aqui que o Loft faz, ó. Posso dar um extrude aqui no tampo dele, ó, né, para fazer uma base. Então toda vez que eu tiver um objeto que eu perceba que eu tenho um perfil que eu possa ir fazendo ele todo, eu vou
utilizar o Loft. Até se, por exemplo, se ele não tiver no mesmo eixo, né? No caso daquele ali, eu fiz tudo no mesmo eixo. Mas se eu tiver aqui, por exemplo, um deslocamento de eixo, né? No meu Loft, no meu perfil, né? Vou colocar esse maior aqui já. Se eu tiver, então, essa curva, né, que ele vai fazer para cá, e utilizar o Loft, observa que ele não funciona, tá vendo? Opa. Não funciona porque eu tinha digitado uma letra aqui, tá? Então, olha só, ele vai criar o meu Loft, saindo daquele eixo, e vai procurando, né, o caminho aqui para ele poder transformar isso daí num objeto. Então, todas essas modelagens desse tipo de mesa, esse tipo de banqueta, que tenha um formato meio estranho, o que vocês vão fazer? Vocês vão tentar observar qual é o perfil dela, né? Quais são as formas geométricas que vão formar essa peça. E aí, em cima disso, vocês vão desenhando essas peças. Ó. Se eu tiver peças diferentes, por exemplo, vou começar com um círculo. Aí vou fazer um triângulo, por exemplo. Aí é tudo uma questão de observação, né? De como que vai sair esse perfil. Ó, um quadrado. E o círculo no final. Pronto. Vamos ver o que vai sair disso daqui. Ó. Loft. E aí eu vou selecionando. Ó. Então, ele vai juntando as formas e moldando o objeto de acordo com cada um desses perfis que eu coloquei. Então, dá para fazer escultura, né? No final, assim, vai moldando um monte de forma diferente, acaba saindo uma escultura, acaba saindo várias coisas, né? Se a gente selecionar, olha só, depois de feito, tá? O nosso loft. Vamos pegar aqui esse objeto. Esse. Deixa eu ver. Quando vocês tiverem feito o loft, né, em algum objeto, deixa eu só voltar aqui. Quando vocês selecionam esse objeto, vocês vão observar que ele vai aparecer um símbolo. Tá? Esse símbolozinho é o símbolo do loft. E do lado a gente tem uma setinha. Nessa setinha, o que acontece? Ele dá opções de diferentes padrões, né, do loft. Então, por exemplo, a gente tem Ruled. Observa que a malha muda um pouco, ela fica mais quadradona, né? Ele perde aquela suavização que a gente tinha. Smooth Fit, que é o que a gente estava, onde ele vai pegar essas formas e vai suavizar. Então, se eu quiser um objeto suavizado, onde ele junta as nossas formas, mas mantém o objeto suavizado, a gente vai usar o Smooth Fit, que é o padrão dele. Se eu não quiser isso, eu quiser que realmente ele mostre para mim de forma mais intensa aqui os perfis que eu utilizei, aí eu vou mudar para a minha primeira posição aqui, ó, Ruled. E depois os outros são variações, certo? Do mesmo objeto. Às vezes suavizando mais, aumentando um pouquinho mais. E assim por diante. Ó. Superfície fechada, deixei ligado, então agora ele já muda o formato. Não é o caso aqui do que a gente precisa, tá? Cada uma dessas partes, olha só, quando vocês selecionam, a gente consegue visualizar os perfis, ó, o círculo, o quadrado, o triângulo, o círculo menor e o outro. Ou seja, depois de feito, a gente pode editar o nosso objeto.
basta eu pegar o vértice, por exemplo, aqui de cada um deles, ó. Eu posso moldar, né, para chegar no formato. Às vezes ficou perto do que vocês queriam. Eu quero melhorar o meu formato do meu objeto. Olha só. Então eu posso selecionar esses meus perfis que eu vou ter aqui no meio do caminho. Ó. Às vezes a gente faz o perfil, mas não ficou do tamanho certo, por exemplo. Então eu posso pegar e editar esses vértices depois para chegar no resultado que eu quiser. Em questão de... Esse tipo de objeto assim é muito difícil a gente fazer numa medida exata, né? Vai ser um negócio que vocês vão olhar alguma referência de algum móvel, de alguma coisa, e vão tentar aproximar o máximo possível dentro da proporção desse móvel, né? Fica muito difícil a gente conseguir ter uma medida exata, né? O que a gente pode ter são as medidas mais ou menos desses perfis, né? A base, o tamanho dela, a altura final, e mais ou menos a medida que a gente vai ter entre cada uma dessas partes. E aí a gente vai moldando isso daí com o Loft para poder chegar num resultado final bacana. Ok. Depois do Loft, a gente vai ver um comando que a gente vai utilizar muito para fazer a parte de desnível, o telhado, esse tipo de coisa, que é o comando 3D Face. 3D Face a gente vai criar uma face, ou seja, a gente não tem necessidade de extrudar, né, de usar o extrude nessa face, porque ele vai ler no Max como um objeto. Então, às vezes ficou um buraco em alguma coisa, ficou alguma coisa meio esquisita, a gente pode tampar isso daí com o 3D Face, que não vai ter problema nenhum depois na malha lá no Max. Então, o que seria o 3D Face? Ó? De maneira simples aqui, ó, 3F, deixa eu voltar aqui, ó, 3F, Enter, aí eu vou clicar com o botão esquerdo o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto e o quarto ponto. E aí ele vai fechar automaticamente essa face para mim, ó, 3F, Enter. Então, eu vou clicar em qualquer lugar, tá? Primeiro ponto eu cliquei, segundo, terceiro e o quarto. Enter. E aí, automaticamente, ele fechou. O que acontece? Eu tenho uma face onde eu consigo modificar depois, né? Posicionamento, altura. Então, ele não fica solto, né? De qualquer jeito. A gente faz essa face e eu posso ir moldando ela para chegar na altura que eu quiser, esse tipo de coisa. Então é esse o tipo, por exemplo, aqui na janela. Se eu quisesse fechar esse vão aqui, ao invés de usar um retângulo, dar o extrude e unir, eu posso usar o comando 3F e clicar nos pontos. Ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e pronto. Ele fechou o meu vão aqui, né? Eu não consigo unir esse objeto com esse. Tá? Tirar, por exemplo, essa marca que fica aqui, que eu usei o 3D Face. Por quê? Porque o 3D Face é uma face, e isso daqui é um sólido. Então eu não consigo unir objetos diferentes. Mas, como a gente sabe que não vai ter problema depois no Max, essas linhas a gente vai renderizar, vai estar normal, então não teria problema algum, né, de fazer isso daí. Eu consigo, ó, dar o extrude nessa face. Certo? Sem selecionar Ctrl, sem selecionar nada. Então eu posso pegar e extrudar a minha face. Vou colocar ela aqui para fora. Então, ó, se eu extrudar ela, até aqui, por exemplo, aí o que acontece? Ó? Aí eu consigo unir. Enquanto ela estiver só como face, eu não consigo unir ela com nenhum sólido. Mas a partir do momento que eu der o extrude nela, aí eu consigo unir ela com um outro objeto. Esse é um comando que eu uso, que depois na aula de demonstração vocês vão ver, que é um comando que eu uso para fazer telhado e para fazer o terreno em desnível. Desde que ele não tenha nenhuma curva, né? Toda vez que o terreno em desnível tiver com curva junto, o que eu costumo fazer?
eu faço as partes que tiver reta, e onde está a curva eu deixo para fazer no Max. Que aí é muito mais fácil a gente fazer com o Plane lá e resolver o problema do que no CAD, que é um pouquinho complicado demais para fazer qualquer tipo de desnível em vários eixos, né, com curva. Então, por exemplo, um telhadinho aqui básico, para vocês verem. Vamos supor que eu tenho 8 por 5. Não é como se fosse um telhado, vai. Duas águas aqui. E aí eu tivesse inclinação de 30%. Então, eu tenho aqui 2,5. Eu vou ter a altura de 75. Então, o que eu faço? Eu pego as linhas aqui na cumieira, ponto 75, ponto 75. E aí eu utilizo o comando 3D Face. 3F, Enter. Lembrando, uma coisa importante do 3D Face é que ele aceita até 4 pontos. Se a gente tiver uma parte que tiver mais de 4 pontos, que eu vou mostrar isso na demonstração para vocês, a gente teria que dividir o nosso objeto aí em algumas partes para a gente ter sempre números de 4. Então ele funciona em 3 pontos ou 4 pontos, tá? No máximo 4. Se tiver mais do que 4, a gente teria que dividir. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aí ele fecha lá. Do lado de cá, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tá? Então, teria aqui um telhadinho de 2 águas. Às vezes pode acontecer, na hora que vocês estiverem fazendo, acontecer algo assim, por exemplo. Né? Peguei, cliquei sem querer um ponto errado. Não tem problema, pode terminar ele, que depois a gente consegue editar, né? E colocar a nossa face no lugar certo. Tá? Dá o extrude aqui. Uma coisa que acontece muitas vezes aqui no CAD é dele não funcionar o extrude na nossa face. Se ele não funcionar, às vezes é um dos problemas do CAD, né? Ele tem que ter a medida meio que exata. Se eu estiver trabalhando com a inclinação de 30% e de repente algum lugar não está com 30%, ele não vai conseguir dar o extrude. Tem que seguir mais ou menos o mesmo padrão para ele funcionar, senão não tem jeito. Aí às vezes compensa deixar do jeito que está, sem o extrude, que não vai fazer diferença para a gente lá no Max, porque a gente vai colocar a telha depois por cima, né? Seria só uma referência para depois a gente fazer o telhado de verdade mesmo lá no Max. Então, às vezes não compensa ficar perdendo tempo, enchendo a cabeça aqui para resolver esse problema se ele não funcionar o extrude. Até se não der o extrude, não tem problema nenhum. Muito bem. Vamos lá. 3D Face. O próximo seria a barra de ferramentas UCS, que é a parte dos eixos aqui que a gente trabalha, que está aqui, ó, X, Y e Z. Então, muitas vezes a gente precisa fazer alguma coisa posicionado em outro eixo. E aí não tem como a gente fazer de uma maneira rápida, né, e fácil se a gente tiver com o eixo aqui. Por exemplo, nesse telhadinho aqui. Vamos supor que eu tivesse que descer, né, mais um chapéuzinho aqui, por exemplo, de 1 metro. Da maneira que está, o que acontece? Ó, se eu tentar descer aqui, ele vai estar trabalhando nessa inclinação, só que o meu telhado está em outra inclinação. Então fica difícil eu conseguir, né, achar aqui qual seria. Eu vou ter que fazer cálculos, né, desse 1 aqui. Por exemplo, se eu fosse descer 1, então ó, 1, vamos supor que fosse 2 aqui. Então, o que acontece? Para estar certo, eu teria que fazer o cálculo novamente. Então, eu tenho 30%, eu teria 0,3 aqui para baixo, porque eu vim 1. E aí, fazer o 3D Face de novo. Aqui, aqui, aqui e aqui. Essa seria a maneira que a gente faria, né, para ter a continuação do nosso telhado. Se eu trabalhar com o CS, o que eu vou fazer? Eu vou pegar
o meu UCS que está nesse eixo e vou colocar ele direto nessa face. Então é outra barra de ferramentas aqui, que eu tinha falado na primeira aula, ó, o UCS. A gente vai usar de todos esses daqui, dois, que vai ser o segundo, o Word, que é o normal. Então, eu clicando aqui, independente de qual eu tiver mudado o meu CS, quiser voltar ele ao normal, é só clicar nesse segundo Word, que ele vai voltar o CS da maneira normal. E o outro que a gente vai trabalhar é o quarto, chama Face UCS, que é onde a gente vai modificar o nosso CS para a face que a gente estiver trabalhando. Por exemplo, nesse caso, eu cliquei no Face, ele fala para eu selecionar uma face. Então, ó, se eu for em cima da face que eu quiser trabalhar, observa que o CS já altera. Então, cliquei na minha face, dei Enter. Então, agora, ó, eu estou com o meu CS certinho. Então, se eu pegar daqui e ver aquele 1, ó, o que acontece? Ó? Eu já estou na inclinação certa. Eu posso até pegar e dar o boundary, ou o press pull, por exemplo, aqui, direto, ó, que ele vai funcionar na inclinação que eu estou. Se eu tiver com o eixo diferente, aí o press pull não vai funcionar. Então, ele vai continuar com o CS dessa maneira. Tudo que eu desenhar agora vai estar inclinado nesses 30%. Se eu quiser voltar, só clicar no segundo, Word, ele volta o meu CS. Onde mais é legal isso daí? Vamos supor que a gente fosse fazer o mesmo lance lá. Vou fazer uma janela aqui. Qual que é a maneira mais fácil? Ó? Eu pego Face, seleciono essa face aqui. Então agora a minha face está aqui. Ó. Se eu desenhar um retângulo aqui, por exemplo, ó, ele vai estar saindo certinho, ó, nessa minha face. E tudo que eu fizer ele vai estar relacionado, ó, com aquela face. Então se eu for fazer um retângulo, o que acontece? Ele não está mais deitado, ele está em pé. Se eu vier aqui outro, ó, eu mudo a minha face para cá. Faço um outro menorzinho aqui, por exemplo. E aí eu vou mudando. Mudo minha face para esse. Então isso daqui é uma dica que vai ajudar bastante nessa parte de quando a gente tiver plano inclinado, quando vocês quiserem fazer algum detalhe na parede, para ficar mais fácil, a gente muda o nosso UCS para a face, né, que for, no caso aqui, utilizar. Ó, mudei para cá. Então agora, se eu fizer qualquer coisa, ele está relacionado com essa face, e não mais daquela maneira que a gente estava trabalhando antes. Ó. Mudei a face para cá, mesma coisa. É só clicar na face e dar o Enter. Ó. Então abre um grande caminho de possibilidade na nossa modelagem que a gente pode fazer coisas que até então ficariam um pouquinho difíceis de fazer, né? Sem ter esse comando da face. A gente vai conseguir fazer de outra maneira, lógico, só que tudo vai ter que ser feito, vai ter que rodar, vai ter que ou fazer cálculo de inclinação ou usar o comando 3D Rotate para fazer. Então vocês modificando a indicação do UCS vai ficar muito mais fácil de trabalhar. Até mesmo questão de altura, né? Por exemplo, eu estou com essa base aqui que está mais alta do que meu piso, né? O 00 meu estaria aqui. E eu tenho que desenhar alguma continuação aqui em cima. Se eu tiver com o CS normal, o que eu vou ter que fazer? Ó? Por exemplo, eu vou pegar na vista top, eu vou fazer o meu desenho aqui, né? Para eu ter a localização certa dele. Vou ter que ter uma referência, né, para movimentar ele. Então, tipo, eu vou ter que pegar a minha medida daqui até o meu piso. 16374. Vou ter que mover ele 1.6374
para depois, né, eu poder estar certinho aqui, alinhado com a minha base. Isso se eu não souber modificar meu UCS. A partir do momento que eu sei modificar, eu pego a face, já seleciono a minha face. Pronto, o que eu desenhar já vai estar alinhado direto com a minha face. Ou seja, economiza um tempo enorme, não tem que ficar fazendo conta, né, de diferença de altura, esse tipo de coisa. Parede, mesma coisa. Vou fazer uma continuação aqui, eu não preciso fazer no chão, movimentar, fazer o que tiver que fazer. Eu já seleciono a minha face aqui de cima. Então agora, qualquer coisa que eu já vá desenhar de algum aumento, alguma coisa, qualquer que seja, eu já estou alinhado com a parte de cima da minha casa. Então essa é uma dica legal, modificar o nosso UCS toda vez que sair do eixo 0 do CAD ou que tiver alguma inclinação, que vocês tenham que continuar desenhando nessa inclinação. Faz a face, né, para ter essa referência e depois vai mudando a face, voltando no Word, indo no Face. E ele vai mudando o posicionamento do CS para ficar mais fácil da gente desenhar. Beleza. Vamos lá. Comando Revolve. Esse comando Revolve ele é mais fácil até de ser utilizado lá no Max, que a gente tem mais controles. Seria assim, um comando que a gente utilizaria para fazer vaso, taça, copo, esse tipo de coisa. Como que funciona? A gente tem um perfil e a gente vai fazer esse perfil girar, formando um sólido a partir dessa revolução no ângulo que a gente colocar. Então eu teria o desenho do perfil e o meu eixo, né, para onde ele vai girar. Então comando Have, Enter, seleciono o perfil, Enter. Aí eu vou clicar o primeiro ponto do meu eixo, clico o segundo ponto, digito o valor do ângulo que eu quero que ele gire. Não tem necessidade de ser o 360. Às vezes a gente quer fazer só um 180, por exemplo. E Enter. Então, como seria isso? Ó? Vamos imaginar que eu tenho um perfil assim. E eu quero girar esse perfil. Vou fazer uma casquinha nele, né? Só para ele não ficar... Para ele não ficar aberto. Bom, primeira coisa importante é que o nosso perfil ele tem que ser uma polyline. Se eu tentar usar o Revolve numa linha normal, ele não vai funcionar. Então aqui no caso eu posso utilizar o comando Body mesmo para transformar em polyline. Já vou deixar ele em pé. Deixa eu tirar ele daqui. Já vou usar o nosso comando 3D Rotate para deixar ele em pé. E aí eu vou usar o comando Revolve. Olha só. Have, Enter. Seleciono no meu perfil, Enter. Então eu quero que ele gire a partir desse eixo aqui, né? Que ele faça o 360 nesse eixo. Então eu vou pegar o primeiro ponto, vai ser esse daqui. O segundo ponto, ó, eu vou colocar aqui na altura qualquer coisa, tá? É só para indicar o meu eixo. Se eu vier para cá, ele faz de um jeito. Se eu vier para cá, ele faz de outro. E para cá, de outro. Vou até deixar copiado aqui mais dois, para a gente ver só a diferença do eixo, qual a diferença que ele vai ter no comando. Ó. Have, Enter. Enter. Então, primeiro ponto aqui na base dele. Segundo ponto, eu vou deixar o meu eixo Z. Cliquei. Então, ó, vocês observam que se eu só movimentar o mouse, ele já vai criando o meu objeto. Então, eu vou colocar 360. Se vocês observarem aqui, o 360 já é o valor que está ativo, tá? Então, nem teria necessidade, se eu fosse usar o 360 mesmo, de digitar de novo.
e dou Enter. Então é isso aqui que ele faz. Ó. Ele pegou o meu perfil e girou no eixo Z. Se eu for fazer em outro eixo, ó, Have, mesmo perfil. Primeiro ponto, mesmo lugar. Ao invés de eu ir no eixo Z, eu vou no eixo Y. Ó. Então, qualquer ponto aqui. O que acontece? Ele não consegue fazer essa curva nesse eixo. Por quê? Porque ele não vai ter essa propriedade de girar nesse eixo. Se eu tentar no outro eixo, aí ele consegue fazer. Isso daí é o seguinte, não é que o objeto não possa ser rodado no eixo Y. Foi bom ter dado esse problema aqui agora, já para vocês entenderem uma coisa que acontece, por exemplo, lá no fillet, que eu tentei fazer o fillet com um raio quase que absurdo e ele funcionou. O que acontece é que às vezes o nosso objeto não tem a possibilidade de girar no eixo que a gente quer, às vezes por tamanho, esse tipo de coisa. Então, por isso que ele não conseguiu fazer o eixo, né, a rotação no eixo Y. Já aqui no nosso eixo X ele conseguiu. Então, olha só. Vou tirar esse, ó. Vou rodar ele de volta para cá. Então, o mesmo perfil que a gente tem, feito o revolve em eixos diferentes. Então, a gente observa que ele dá duas formas completamente diferentes, só a gente mudando o eixo. Então, é tudo uma questão de, se ele tiver, se vocês observarem um objeto que ele é redondo, ele tem um eixo de revolução, tenta visualizar o perfil dele e ver em qual eixo que ele está rodando para desenhar. Aí a gente consegue fazer objetos assim de vários tipos, né? Até mesmo, por exemplo, no caso aqui, se eu fizer um negócio mais... Ah, estou desenhando ele com um arco. Vamos supor que a gente tem alguma coisa assim. Vou dar o offset. Se eu não der o offset, o que acontece? Ele fica um objeto fechado, tá? Ó. Vamos supor que eu tiver desse jeito aqui, só para vocês verem. Ó. Eu vou transformar em polyline com o pedit. E vou fazer a mesma coisa lá. Como aqui eu não tinha área fechada, então não dá para usar o boundary. Eu utilizei o pedit para fazer o nosso objeto ficar uma coisa só, tá? Uma polyline. Se eu utilizar o revolve aqui, ó, então, ou seja, qualquer tipo de formato que vocês tenham, ele vai fazer. O que acontece se eu não fizer a casquinha é isso aqui, ó, ele fica como se fosse uma face, tá? Ele não fica com uma espessura. Então sempre é legal a gente fazer uma espessura nele para poder ter essa casquinha, né? Não ficar dessa maneira, né? Como se fosse só uma casca. Se a gente selecionar o nosso objeto, ó, o que acontece? A gente consegue visualizar aqui dentro do Revolver os pontos que a gente clicou, tá, no nosso perfil. Então a gente pode selecionar isso, ó, da mesma maneira do Loft, e a gente pode moldar o nosso perfil aqui da mesma maneira. Tá? Basta selecionar os pontos aqui da nossa line, né, que foi o que fez o perfil. Ó.
E aí a gente consegue modificar cada uma aí das nossas propriedades desse objeto. Então, de um objeto qualquer, a gente chega a um outro. Esse daqui seria o nosso perfil original, ó. Posso até ele tirar daqui, que não faz influência, tá? E esse daqui, depois da gente movimentar o nosso perfil, a gente chega a ter um outro tipo de formato. Então, para algumas modelagens assim mais orgânicas, alguma coisa diferente, vamos dizer, basicamente a gente vai usar o Loft, onde a gente vai ter o perfil central do nosso objeto, ou a gente utiliza esse Revolve, onde a gente tem um perfil lateral do objeto, ok? Então esses daí são os comandos de hoje. Na aula prática, que é o próximo vídeo, eu vou passar para vocês então desenho de telhados, alguns modelos de desenho, como que a gente vai fazer essa divisão que eu disse quando o 3D Face tem só possibilidade de 3 ou 4 pontos, né? Como é que a gente consegue moldar isso daí. A parte de gesso, eu vou mostrar como faz o forro, como faz sanca, como faz filete, moldura, esse tipo de coisa. Desníveis de terreno, como que a gente vai fazer o desnível, né, num terreno. A parte de calçada, guia e rua, como que eu faço o desenho desse fechamento, né, depois da casa. E a gente vai ver a modelagem de alguns tipos de mobiliário, de banheiro e dormitório. Então é isso aí. Nessa nossa aula foram esses comandos. Agora, só praticar bastante para a próxima aula eu já poder entrar com essa demonstração de como que a gente vai utilizar todos esses comandos que a gente aprendeu até agora, ok? Bons estudos!